Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Hoje, 1º de fevereiro de 2019, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Queremos enviar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, que nos dá a honra de nos ouvir com frequência, também a sua noiva, a Tayla, e a tantos outros amigos e corações que nos acompanham. Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador. E isso na primeira hora do nosso programa. Na segunda hora, nós vamos repetir o estudo do capítulo O Bônus Hora do livro Nosso Lar, porque na semana passada o áudio não ficou com a qualidade, é o capítulo 22 da obra Nosso Lar, o Bônus Hora. O áudio não ficou a contento em termos de qualidade e a nossa equipe se reuniu e achamos e consideramos por bem repetir esse estudo. Bem, então, no capítulo O Cristo Consolador, nós vamos encontrar a passagem lá que se encontra anotada pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. E assim o mestre de todos nós, se expressa: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Um pouquinho adiante, nós vamos encontrar uma outra passagem do evangelista João, no capítulo 14. Esse capítulo 14 é um capítulo muito admirado pelos estudiosos de maneira geral e também muito citado em eventos ao vivo, em eventos esportivos, em eventos culturais. Às vezes nós vamos encontrar algumas faixas nas arquibancadas, algumas faixas nas arquibancadas escritas da seguinte maneira: John
14, 2.15, por exemplo. John 14, 2.15. Então, o camarada que colocou aquela faixa, ele está se referindo ao evangelista João, capítulo 14, versículo 15. Então, às vezes, vocês veem aí em alguns eventos esportivos, eventos culturais, tal, quando você vê uma faixa João, Mateus, Marcos, um número, 2 pontos e outro número, é porque tá fazendo uma menção a alguma passagem alguma passagem da Bíblia, né? Tanto Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. É que o Novo Testamento é mais frequente. E lá no capítulo 14 de João, assim o Mestre se expressa: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essas duas passagens são passagens muito emblemáticas, muito consoladoras realmente, e nós vamos encontrar numa avaliação primária dos capítulos do Evangelho. Então nós vamos encontrar que o capítulo 1 é não vim destruir a lei, ou seja, ele não veio menosprezar os ensinos de Moisés, sobretudo aqueles que são decorrentes dos 10 mandamentos. O capítulo 2 é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, o capítulo 2, o capítulo 3 é: há muitas moradas na casa de meu Pai. O capítulo 2 é que eu pulei e que eu esqueci. Me ajuda aí, João. João, capítulo 14. Meu reino não é deste mundo, lógico. Meu reino não é deste mundo. Então ele veio trazer os ensinos, não veio desprezar os ensinos de Moisés, veio ampliar esses ensinos e, além de ampliá-los, veio mostrar como se faz, sobretudo através do ensino do amor. Aí o capítulo 2 é: meu reino não é deste mundo, ou seja, a vida continua no mundo invisível ou no mundo espiritual. Então ele veio nos trazer o princípio da imortalidade da alma. Aí no 3º capítulo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, a hospedaria é imensa. A hospedaria tem que ser imensa mesmo, porque nós temos muitas vidas, que é a continuidade do capítulo 4. Capítulo 4: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E para que nós tenhamos capacidade de progredir, capacidade de desenvolver o intelecto e as virtudes morais, evidentemente que nós temos aflições. E essas aflições, nós vamos encontrar o consolo, vamos encontrar o estímulo para superá-las através do próprio Mestre, que veio nos ensinar no capítulo 5: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então a hospedaria é imensa, porque nós temos muitas vidas. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E temos muitas vidas porque temos muitas aflições.
Essas aflições fazem com que nós sejamos capazes de desenvolver as virtudes morais e desenvolver o intelecto. Então, por isso que tem que ter muitas moradas. E as muitas moradas são consequência de que também temos muitas vidas. Aí, como temos muitas aflições, o capítulo 6º é o Cristo Consolador. E olha só que interessante. Como é que chama aquele doutor que o nosso querido Fábio sempre citava, que fazia os estudos com o Haroldo, aquele que é autor do livro Luz Imperecível, Honório Onofre, dá uma olhadinha aí. Luz Imperecível, Guilherme. Agora eu me esqueci o nome dele. Honório. O Honório, que é o estudioso lá de Belo Horizonte, né? E que tinha um grupo de estudos lá que o Haroldo participou e tantos outros amigos, né? Então ele dizia, é Honório Onofre, né? De Abreu, isso, Honório Onofre de Abreu, é isso aí. Ele foi presidente da Federação Espírita Mineira, União Espírita Mineira, isso aí. Então ele dizia que as lágrimas de choro, não lágrimas de chororô, né? Porque chororô e birra é uma coisa. Agora choro é um sentimento nobre, né? É um choro real. Agora, quando uma dor, uma aflição nos atinge, chorar faz parte, é bom chorar. Faz bem para nós chorarmos. Agora, o que nós não podemos é permanecermos chorando. Então, vamos chorar pela dor da perda do ente querido, vamos chorar pela dor de uma doença que nos acometa, vamos chorar pela dor de uma injustiça que sofremos, mas vamos respirar fundo após o término do choro, o término do pranto, e vamos caminhar adiante. E quando nós choramos, as lágrimas muitas vezes fazem com que a lágrima ela não lubrifica os olhos, e a nossa visão, e aí eu estou fazendo uma metáfora, né? A nossa visão espiritual que estava embaçada, com as lágrimas decorrentes da dor, elas fazem com que a nossa visão seja mais clara, mais límpida, mais cristalina, e nós consigamos enxergar na dor uma oportunidade de elevação. Então, Jesus chorou lá no Monte das Oliveiras, não foi? Antes de ser preso. Inclusive, ele pediu para afastar dele o cálice, mas se estiver na sua vontade que o cálice não seja afastado, que tudo bem, que ele ia encarar. E ele encarou, né? Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, ele não se importou de sacrificar-se a vida dele, que se ele quisesse, ele poderia mobilizar recursos, né? E dar um jeito lá e fugir, né? Ele tinha condições para isso. Mas ele sabia que o sacrifício dele iria representar que a mensagem de fraternidade, a mensagem de solidariedade, de amor, atravessaria os séculos. Tanto é que estamos aqui falando sobre os ensinos dele. Maria também chorou. Madalena também chorou. Quantos que não choraram? Chico Xavier também chorava. Madre Teresa de Calcutá também chorava. Irmã Dulce da Bahia. Mas chorava, mas continuava exercendo a sua atividade de maneira nobre, com coragem, com fé, de maneira positiva e tornando-se exemplos positivos para a nossa sociedade. Pois não, João?
Não, eu queria dar um testemunho. Aliás, eu não falei boa noite, né? Boa noite, João. Boa noite, Afonso, boa noite, queridos Guilherme. amigos aqui presentes, queridos ouvintes. Eu queria dar um testemunho aqui, porque assim, quando da partida da minha filha, assim, é uma coisa muito difícil, né? Sem dúvida. Tem uma filha com 20 anos, que ela foi para o mundo espiritual, que era fazia parte do programa encarnatório dela. Retornou à pátria espiritual. E aí aquilo era muito choro, né? Assim, o resultado. Inclusive aí às vezes eu assim me escondia, né? Não chorava na frente das outras pessoas da família, para não abalar ainda mais, né? Mas aí um dia eu tomei um puxão de orelha dos espíritos, veio uma mensagem dos espíritos que eu precisava parar com aquele negócio de ficar chorando, né? Porque já tinha passado do ponto, né? E tava, eu não ficava chorando todo dia, toda hora, mas de vez em quando eu chorava. Me veio uma saudade tão dolorida, eu acabava chorando. Aí me veio uma mensagem, né? Os espíritos dos nossos queridos lá mandaram uma mensagem que eu precisava parar de chorar porque já tinha passado do ponto e estava atrapalhando ela lá. Aí eu parei. E já fazia quanto tempo, você se lembra? Mais ou menos? Não me lembro, não me lembro. Estimativa? Não me lembro, mas assim, já tinha passado um tempo, mas não era sempre, mas de vez em quando eu me lembrava, vinha aquela saudade, me emocionava, aí eu chorava, né? Mas eu acho que assim, acabava conturbando-a, né? Sim. Era um choro só de saudade, assim, para dar uma desabafada, mas escondido, né? Às vezes eu pegava o cachorro, ia passear pelo, né? Às vezes eu ia andando. Só o cachorro era testemunho. O cachorro era testemunho, mas ele nunca reclamou, ele não falou nada. Não fez nenhum comentário. Não fez nenhum comentário. Mas eu só queria dar esse testemunho aqui, mas foi bom. Assim, os espíritos... Essa mensagem veio no centro espírita. Na reunião mediúnica? Foi. Uhum. E aí, a mensagem foi passada para minha esposa, né? Ela que me falou. E eu falei, ok. Falou, tá falado. O chefe falou, a gente obedece. Você vê que isso é a prova intelectual da imortalidade, né, João? Porque você certamente não comentava com ninguém, nem com a sua esposa. Ninguém, nunca falei com ninguém. E aí vem uma mensagem através de um médium, né? Que tudo bem, é um sentimento que qualquer um de nós pode ter, né? Lógico. Mas como não houve nenhuma exteriorização da sua parte, né? Do sentimento e tal. Não houve. Então, quer dizer... Quem mandou a comunicação não tinha esse conhecimento. Não, e inclusive é uma outra prova também, né, Marcelo e amigos, que os nossos amigos estão sempre com a gente, né? Igual aquela poesia, aquela famosa poesia da Pegadas na Areia, lá, aquela que eu nem nunca posso ler porque eu choro antes. Mas é uma maravilha, e realmente é uma prova disso, né? Que assim, mesmo nos momentos assim que eu tentava fugir para ficar bem de noite, caminhando de noite para ninguém ver bem assim, e assim, mesmo assim os espíritos estavam do meu lado lá, me ajudando, me amparando, e falaram, já está na hora de você parar com isso, né? Mas eu parei, fui obediente, assim, segui, então, vamos, vida para frente. Muito bom. Afonso, você gostaria de fazer algum comentário? Que essa passagem é muito inspiradora. Eu gostaria muito de falar a respeito de Mateus capítulo 11, porque eu acho que todos os que se aproximam de alguma forma da doutrina dos espíritos ou de qualquer outra doutrina consoladora, com base nos ensinamentos de Jesus, têm na matriz da alma dores que são muito profundas, se não desta encarnação de outras, e um sentimento de abandono ou de dor muito pungente acaba sempre rondando e assombrando os corações. E não há nada que possa se comparar com o discurso do Cristo nessa passagem citada pelo evangelista Mateus, do que o testemunho do próprio Mestre de que não era preciso nenhum de nós entrarmos em aflição e desespero, porque Ele está conosco. Então, nas palavras de Jesus, vinde a mim todos vós que vos encontrais sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é na verdade o comprometimento de um coração luminoso que nos dá a grande
oportunidade de encerrarmos a nossa carreira de desespero e de aflição pela certeza de braços amigos e luminosos como os do Cristo. Não há figura mais poética do que estas frases contidas em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Na minha opinião, toda vez que nós lemos esse trecho do Evangelho de Jesus, alguma coisa lá no fundo da alma se conserta, alguma coisa ilumina, acende, e aí nos dá a coragem necessária para que nós possamos chorar as nossas dores, mas sem entrar em aflição, sem cair em desespero, sem nos entregarmos ao desequilíbrio. As dores são reais, as lágrimas são uma bênção, uma oportunidade que a própria misericórdia nos concede, mas nós precisamos evitar o desespero. Há uma passagem do Chico que eu não sei se dá tempo da gente comentar aqui, Marcelo. Lógico que dá, pode contar sossegado. Que eu tenho outra história para contar também, pode contar sossegado. Porque ela me impressionou demais, primeiro pela forma como o nosso querido e saudoso Chico Xavier contava essa história. O Chico era um dos mais velhos de uma grande quantidade de irmãos por parte de pai, de duas mães diferentes. E ele conta que em determinado momento um dos seus irmãos desencarna muito moço e deixa a viúva e 2 filhos, sendo que o caçula era uma criança com problemas de paralisia, alguma coisa assim. E com o desencarne do irmão, a cunhada que passou a morar com o Chico começa a ter episódios de desequilíbrio emocional, a ponto de ser necessária a internação dessa cunhada numa casa de repouso, num hospital psiquiátrico. E o Chico acompanhou a internação, e ele diz que ele ficou muito triste, muito abatido de ver a internação da cunhada em estado de desequilíbrio e o estado das crianças, dos sobrinhos, que ficaram, principalmente o caçula, que sofria muito a ausência da mãe. E a criança chorava à noite, sentindo falta da mãe. E o Chico, vendo aquilo, pôs-se a chorar. Nesse momento, diz o Chico, que aparece o nosso querido e preclaro Emmanuel, e diz: por que você está chorando? E diz: olha, o senhor precisa entender que eu estou com a cunhada internada lá e a criança está aqui chorando. E aí o Emmanuel fala para ele: mas você deveria entender que é necessário, ela vai ficar lá por um tempo, como de fato o Chico relata que só depois de 2 anos ela conseguiu retornar ao lar. É importante que ela fique lá até ela conseguir o equilíbrio. Ele falou: e por que você está chorando tanto? Ah, porque a minha irmã, eu a considero uma irmã. Ele falou: mas, Chico, a dor Xavier não é maior do que a dor Silva ou a dor Oliveira e outros tantos. Esse Emmanuel é demais, né? Ele falou: você, antes da sua cunhada, você tinha 300 outras irmãs lá internadas e eu nunca vi você chorando por elas. Então você trate de se recompor. Mas a criança está chorando a ausência da mãe. Ele falou: pois é, o que você pode fazer é dar conforto à criança. Então você faça o papel da ausente mãe. Da mãe ausente. E acolha essa criança. E aí o próprio Chico reconhece que ele estava num choro que era uma parte de orgulho ferido, porque ele, que era intermediário para tantas curas e orientações e conselhos, e ele via a situação doméstico familiar dele ali complicada. Mas ele não tem o menor pudor em relatar isso e de público, e ele diz que depois dessa advertência do Emmanuel, que ele se recompôs e reconsiderou.
E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, né? A dor Xavier não é maior do que as outras dores. Então, nós, quando temos a certeza do amparo de Jesus, podemos chorar porque dói a falta, a ausência, a dificuldade. Mas a certeza de ter o amparo e o respaldo de alguém da condição superior do Mestre Jesus é para enxugar qualquer pranto, não é? Sem dúvida, né? Muito significativo, né? E essas grandes almas é incrível como que elas fazem autopsicanálise com tranquilidade, né? Porque o Chico, ele exteriorizava essas histórias aí com naturalidade, maior né? naturalidade. É verdade, é verdade. Sabe um ponto que eu acho que seria dentro dessa linha também do consolo, que inclusive assim, nos trabalhos ontem de atendimento, assim, e ainda hoje, até eu andei recebendo algumas mensagens sobre essa situação, essa tragédia que a gente está vivendo, né, viveu e está vivendo, né, lá em Minas. Os espíritos têm nos dito, né, nos disseram ontem, especificamente, um dos nossos irmãos que desencarnaram foi trazido aqui para ser, né, auxiliado, inclusive, e aí os espíritos nos disseram que nós precisamos, nas nossas preces, engraçado que eu não tinha nem pensado, mas é tão lógico, né? O espírito, né, superior nos pediu que, ao fazermos as preces, que nós mentalizássemos toda aquela situação lá recomposta, né? Aquela onde tem aquele monte de lama e tal, mentalizarmos, né, falando para os ouvintes também aproveitarem a oportunidade, né, e mentalizarmos cheio de árvores floridos e com o ambiente totalmente recuperado, né? Porque na mensagem, inclusive, dizia que essas coisas não são à toa, não são por acaso. Uma outra mensagem que eu vi hoje aí também, dizendo que já tinha sido combinado aquela situação, que era exatamente para uma reavaliação da própria sociedade, né? De tudo que aconteceu lá, né? Enfim. Mas acho que o ponto, para não entrar o tema não entrar em debate, né, vamos dizer assim, mas é para a gente pensar, e olha, porque existem muitos espíritos lá trabalhando, né, em prol, né, de todos que passaram pelo processo, e inclusive do resgate, as equipes de suporte resgate espiritual. Exatamente, as equipes de resgate encarnadas, né, que é um processo extremamente, né, desgastante. E também para todas as famílias, né, para trazer todo esse conforto, esse consolo aí, porque essa situação, né, igual é dito aqui, da gente conhecer, né, todo o processo da reencarnação, que isso tudo vai continuar, que não existe a morte, vamos dizer, do espírito, né, só o corpo que encerra um período. Isso é muito consolador para o nosso coração. É muito difícil o processo na hora, ele é muito dolorido, mas traz muito consolo, né? Pegando o gancho, João, eu gostaria de salientar que este é um dos aspectos que centralizam o capítulo 6 do Cristo Consolador, a certeza da reencarnação, que nos permite retornar ao ambiente terrestre e aliviar as nossas consciências, porque sendo consciências que fomos criados pelo Pai, mas que não temos prazo de validade, já que nós temos a eternidade a nosso favor em busca de crescimento, todos os equívocos que nós cometemos, eles são passíveis de atenuação ou de transformação, retornando ao ambiente terrestre, na convivência com os mesmos participantes dos equívocos que cometemos e diante das mesmas instituições, para que nós mudemos a forma de abordagem que nós equivocamos no passado. Então, tanto compromissos pessoais, familiares, como coletivos de empresas, países, regiões, recursos, a reencarnação nos dá, de forma muito rica, renovadas oportunidades. Então, quando o Cristo nos fala
que os ricos que estão hoje sorrindo chorarão, e que os que se fartam hoje terão dificuldades amanhã, ele nos falava a respeito da vivência material em falta da vivência espiritual. Ele nos fala que nós precisamos dar mais atenção ao aspecto espiritual, dando em nós o testemunho de que os valores mais importantes a serem conquistados são aqueles que dizem respeito à nossa essência, à nossa alma. E que muitos de nós, quando chegamos aqui no ambiente terrestre, nos encantamos com os aspectos materiais, nos intoxicamos com eles, para não dizer nos hipnotizamos, e infelizmente retornamos às vezes à pátria espiritual com as mãos vazias dos recursos que viemos aqui buscar. Então o Cristo nos consola exatamente quando ele tem o papel de nos mostrar esse caminho. Somos espíritos imortais que vagamos pelas múltiplas existências em busca de crescimento e transformação. Não é? E nessa oportunidade nós reforçamos a todos os que nos ouvem o convite a uma reflexão sobre como temos vivenciado esta atual encarnação. Nunca é tarde. Nós sempre temos a oportunidade de modificarmos as nossas opções, as nossas prioridades e estabelecê-las no reino do espiritual é fruto de observação, mas de sabedoria. Talvez tenhamos já nos fartado dos prazeres materiais, que são muito agradáveis, mas são transitórios, como fogos de artifício. São muito bonitos, mas duram alguns segundos. E todos os esforços que pudermos fazer no sentido de conquistar valores espirituais, como essa própria tragédia que estamos vivendo, quantos corações que estão despertando, tocados pela dor, pela dificuldade, mas que estão se reorganizando em cruzadas fraternas de voluntariado, modificando e alterando legislações, observando negligências que foram aí espalhadas pelo país. Então há toda uma transformação que nós podemos imaginar que essa tragédia seja um grande despertador de consciências. Um chamamento, né? Com certeza. Eu até, já aproveitando o gancho, já que ele aproveitou, o Afonso aproveitou o gancho, aproveitando também o seguinte, dentro dessa linha do processo de reencarnação, aquilo que é interessante essa questão, porque às vezes a gente vinha com aquele conceito, né, de Deus, do castigo de Deus, né, que tem que passar por toda a situação, todo o sofrimento, enfim, pecou, fez coisas erradas, né? Mesmo dentro dessa linha vamos dizer, acreditando na reencarnação, ainda existe essa tendência a acreditar nesse processo de que Deus estaria nos punindo. Na realidade, não é nada disso. Na realidade, é a nossa consciência que, enquanto nós não nos perdoarmos pelos erros cometidos, né, pelos excessos, pelos vínculos com coisas erradas, vamos dizer, com o mal, né, se prejudicarmos pessoas, sociedades, enfim. Enquanto nós não, vamos dizer, compensarmos aquele mal, nós é que não nos perdoamos e nós é que fazemos questão de passar por aquela situação para podermos nos reequilibrar, né? Porque Deus quer só que a gente seja feliz, né? Jesus só quer que a gente seja feliz, ele não está aí preocupado, não tem nem tempo de ficar querendo, vamos dizer, nos cobrar qualquer situação, né, Marcelo? Choramingando. Choramingando. Não, de jeito nenhum. É uma coisa muito mais madura, é muito mais... E isso é muito consolador também, porque assim, somos nós, é um desejo nosso de crescimento, que é assim que nós vamos dizer, que cair a nossa ficha, né, que nós
cairmos em nós, da situação que nós criamos, que provocamos, enquanto não compensarmos aquilo, nós não vamos ficar, né? Igual, por exemplo, a situação, você faz um empréstimo, um exemplo bem simples. Eu me lembro da nossa dona Marta, querida, lá em São Paulo, ela falava assim, quando a gente vai tomar um empréstimo, né, a gente já vai sempre com o coração opresso, assim, aquela coisa difícil, como é que eu vou fazer, né? Será que ele vai me emprestar o dinheiro? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Agora, quando a gente vai pagar, é uma situação muito mais leve, não é, Marcelo? É muito mais, assim... É um alívio, né? Exatamente, é um alívio muito grande. Então, assim, quando a gente consegue pagar as nossas contas, né, que seja, vamos dizer, o exemplo que eu dei aqui de uma conta, de um empréstimo financeiro, ou numa situação, vamos dizer, de um crime, eventualmente alguma atitude nossa errada, impensada em outras vidas, ou mesmo nessa vida, quando a gente consegue, né, igual o Afonso estava falando, vamos aproveitar essa encarnação, né? Se temos alguma coisa que precisamos acertar, vamos aproveitar o tempo, por que não? Né, Marcelo? Sem dúvida, né? E esses comentários vocês me fazem lembrar que a parábola do filho pródigo, né? Que o filho pródigo, quando ele caiu em si, na situação em que ele se encontrava, ele teve coragem de tomar a atitude de voltar ao regaço do pai, né? A fazenda do pai na parábola. Mas que, lógico, que o pai, na verdade, era Deus, né? Voltar para o caminho, sair da margem do caminho e voltar para o centro do caminho, que é o caminho reto que leva a Deus, né? Mas eu também dizia que tinha separado uma parábola que nós aprendemos com esse estudioso lá de Uberaba, o Aloísio Elias, e ele vai nos contar que na obra A Ética do Sinai tem uma parábola que é difundida pelos nossos irmãos israelitas, e que eles são muito estudiosos, né? Todos sabemos que os rabinos têm muito conhecimento, sobretudo da Torá, mas eles também têm um respeito profundo pelos ensinos de Jesus, tanto que consideram Jesus como um profeta. Se eles não consideram como Messias, aí é uma outra história que não cabe aqui, nós não estamos aqui para discutir isso. Muito bem. E lá nessa obra, A Ética do Sinai, então o rabino relata essa seguinte parábola, que havia um homem que estava carregando um fardo muito pesado às costas, um fardo mesmo, né? Um fardo de feno, um fardo de algum produto agrícola, alguma coisa assim. Então você imagina, estava lá carregando 50 quilos de farinha nas costas, né? Vamos dizer que era esse fardo. Aí aproximou-se lá no caminho que ele estava percorrendo um carroceiro com a carroça e ofereceu carona. Aí o caminheiro aceitou a ajuda, subiu na carroça, mas ele quis continuar com o saco nas costas, né? Ao invés de colocar no piso lá da carroça, ele quis continuar com o saco nas costas. E é interessante porque a metáfora, né, a simbologia da parábola é que nós estamos aqui no planeta Terra. O planeta Terra, ele gira em torno de si a cada 24 horas, né, que é o movimento de rotação, e também leva um ano para efetuar o movimento de translação, que dura um ano, que é em torno do Sol. O Sol, por sua vez, ele também tem o ciclo dele em torno da galáxia. A galáxia, por sua vez, também tem o ciclo dela em torno
das nebulosas. E assim por diante. Então imagine você, né, que o planeta está girando em torno de si e também em torno do Sol. E num equilíbrio perfeito. Esse equilíbrio perfeito, ele ocorre graças à lei da gravitação universal. Porque senão todos nós, é como se nós fôssemos lá naquele brinquedo do parque de diversões, lá o tal do chapéu mexicano, é assim que chama ainda, não? Chapéu mexicano, aquele que fica girando, né? Bicho da seda. Bicho da seda? Bem, então, você vai numa montanha russa dessa aí, se não houvesse se não tivesse a lei da gravidade, todo mundo, né? E não tivéssemos o cinto de segurança, tal, logicamente que a gente ia perder o equilíbrio. E então, quer dizer, nós estamos inseridos na gravitação universal, acordamos, não precisamos fazer esforço nenhum, porque o oxigênio, nós respiramos e o oxigênio já está sendo utilizado. Aliás, durante o sono, o oxigênio não parou de ser utilizado, continuamos respirando, né, durante o sono. Nós nos alimentamos e quando a gente corta o alimento lá e coloca a boca, nós nem nos preocupamos do movimento peristáltico do esôfago, não nos preocupamos com a digestão que vai ter início pelo estômago e assim por diante. E a gente, no chapéu mexicano, né, a gente às vezes fica passando mal, né, com aquelas rodadas que o chapéu mexicano dá, mas a gente dorme muito bem, mesmo com a Terra rodando a 1.700 km por hora. Não bate às vezes nem um ventinho, né? Que bom, né, pra gente. Olha só que coisa, né? 1.700 km por hora é a velocidade da rotação da Terra. Olha que loucura. 1.700 km por hora. Pois é. E então por isso que tem nós estamos inseridos em tudo isso que são manifestações da misericórdia, da bondade, da sabedoria de Deus. Então, quer dizer, nós estamos lá inseridos em tudo isso e nós fazemos muitas vezes um estardalhaço porque um vizinho começou a fazer uma reforma na casa dele e essa reforma começou a nos causar transtorno e aí nós arrumamos confusão com o vizinho. Essa confusão vai para o tribunal, aí você fica lá juntando para si raiva, rancor, ódio. E aí eu pergunto para vocês, isso estava na programação da nossa reencarnação? Olha, com 35 anos eu vou ter uma briga com o meu vizinho e essa briga vai para o tribunal por causa de uma reforma? Você acha que os benfeitores espirituais se ocupam com isso? Os benfeitores espirituais certamente nos ajudaram e nos inspiraram antes de reencarnarmos com os grandes acontecimentos da nossa existência. Com a carreira que nós iríamos escolher para trabalhar, a família que estaríamos inseridos, a família que constituiríamos, os reencontros, né? Reencontros de almas como que está ocorrendo aqui nesse momento, né? Que para mim é uma grata satisfação e tenho certeza que para vocês também. E então, quer dizer, esses acontecimentos primordiais, principais, certamente foram programados. Agora, questiúnculas que nós poderíamos evitar, faça-me o favor, né? Pois não, João? Eu me lembrei de uma não passagem... Não perca o raciocínio. Me lembrei de uma passagem que eu li, estava lendo agora há pouco ali no Missionários da Luz, sobre paz, né? E o André Luiz estava lá acompanhando o Anacleto, lá, que era um instrutor lá, que cuidava lá dos processos de passes, etc. Livro Missionários da Luz, né? Então, aparece lá uma senhora que estava com umas coisas negras, assim, ao redor do coração. E aí o
o instrutor explicou para o André Luiz que ela teve um desentendimento com o marido na parte da manhã, e aí guardou aqueles sentimentos negativos e aquilo ficou no coração. E aí é dentro dessa linha que você está falando, né, Marcelo? Aí ali ela passou por um processo de passe, etc. E aí o instrutor conseguiu retirar essas vibrações negativas, né, negras, assim, né? E depois teve outro caso, enfim. E até ele comentou que isso não acontece só. Os espíritos não trabalham só com espírito, vamos dizer, com os adeptos da doutrina espírita. Absolutamente em todas as religiões, né, eles estão sempre onde existem pessoas com fé, pedindo, fazendo, se esforçando, eles vão ajudar indiferentemente qualquer um. Mas assim, o que me tocou aqui, que eu quis comentar é o seguinte: estava programado esse problema no coração dessa senhora? De jeito nenhum. Foi uma discussão que ela teve, uma falta de equilíbrio, mas assim, foi muito legal o seguinte, assim, o Espírito dizer, né, que ela estava se esforçando, ela estava buscando se equilibrar, uma solução para aquilo. Como é que ela faz para ela se reequilibrar com o companheiro, enfim, e em outras situações. E aí nós precisamos estar atentos a isso daí, porque isso foi muito importante, essa sua colocação. Por exemplo, a gente, essas pequenas coisas, né, questiúnculas, né, como você colocou aí, são nossa responsabilidade, né? Nós recebemos um equipamento zerado, né, o nosso corpo, para a gente poder ter o melhor aproveitamento possível, né? Nesse aspecto eu gostaria de ressaltar e reforçar as nossas práticas dentro da Casa Espírita. Dentro do tratamento pelo qual nós passamos, que nós podemos chamar de assistência espiritual, de todos os processos, a participação na preleção evangélica é considerada a parte mais importante de todo o processo, porque algumas pessoas acham que a fluidoterapia seja a parte mais importante, mas, em verdade, a sua presença diante de um ambiente preparado para ouvir um comentário evangélico, ela exige de nós a disciplina e a nossa consciência focada num objetivo superior. Isso, em verdade, é de altíssimo alcance para todos os encarnados e desencarnados. Quando nós sugerimos aos frequentadores que cheguem um pouco mais cedo, que permaneçam na sala onde vai ocorrer a palestra ou a preleção evangélica, em silêncio, se desligando dos problemas, isto é uma forma avançada de assistência espiritual. E que muitas pessoas às vezes chegam correndo um pouquinho antes do passe, porque perderam a oportunidade de participar da parte mais importante, né? Sem dúvida. Bom, então para nós fecharmos aí a nossa discussão da primeira parte, nós separamos aqui uma poesia intitulada Consolai e que foi escrita pelo espírito de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, já desencarnado, enviou através da mediunidade do Chico essa mensagem e que se encontra lá na obra Parnaso de Além Túmulo. Consolai. Se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse de luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados, libertar corações escravizados, sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estais na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal
dos outros mundos. Então, vejam vocês como que é pedagógico o trabalho da dor. Quando a dor nos aflige, seja dor moral, seja dor física, ela tem uma importância uma importância pedagógica muito grande em nossa vida. E se nós aprendermos a perguntar para Deus o que devemos aprender com essa situação, com essa dor, isso será muito mais útil do que perguntarmos para Deus: por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Então abandonemos essa viciação psicológica equivocada de perguntarmos para Deus: por que comigo? Justo comigo? E passemos a perguntar para Deus o que devemos aprender com essa experiência dolorosa. Inclusive, né, Marcelo, essa questão aí de a gente perguntar por quê, isso é muito perigoso, porque vai que eles contam pra gente por quê. Porque assim... Bem lembrado, ainda tem esse detalhe. Porque, assim, primeiro que assim, essas coisas não acontecem, não existe por acaso, né? Não existe esse amadorismo do plano espiritual, né, da nossa encarnação, enfim. Então, se nós passamos por situações difíceis e tal, certamente nós estamos precisando por um motivo ou por outro. Então, assim, é melhor não perguntar. É igual, cara, eu tenho para mim como norma, assim, eu absolutamente não quero saber de nada. Não tenho interesse, só me fala o que eu tenho que fazer e PT saudações, não se fala mais disso, eu não quero saber. E também vamos nos esforçar para pelo menos pegar o saco de farinha de 50 quilos e pelo menos acomodar na carroça, né? Ou nos dias de hoje, né, que a carroça é uma coisa do passado, como é que chama esses utilitários aí, né, a Saveiro... coloca na carroceria lá. Coloca na carroceria lá da Saveiro e pronto, né? Ou mesmo no porta-mala do carro, né, já que... Há dores desnecessárias. Há dores desnecessárias, né? Há dores desnecessárias. E no capítulo anterior, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. As causas anteriores das aflições, segundo os estudiosos da psicologia profunda, eles nos ensinam que não é 20% das dores que nós carregamos para nós mesmos. Sofremos. Ou seja, 80% do nosso sofrimento, vamos dizer assim, nós angariamos para nós nessa existência e muitas vezes sem necessidade. Muitas sem necessidade. É incrível pensar nisso, mas é um fato, né? Sim. É realmente assustador, vamos dizer assim. Assustador, Mas até na semana passada a gente estava conversando, o Marcos até comentou, né, que o capítulo 5 ele é longo, né? Até eu fiz um comentário assim, não é à toa, né, que é o mais longo. É porque a gente arruma tanta aflição, até de todos os tipos, modelos, cores, né, e tamanhos, enfim. Então, assim, tem que ter mesmo toda uma discussão, todo um trabalho de consolação que vem aí, né? Que todo esse o Evangelho é um livro, né, de um consolo assim maravilhoso, é muito impressionante, né? Sem dúvida. Muito bem, então vamos fazer a nossa primeira pausa musical, tudo bem? Tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Então vamos fazer essa primeira pausa musical ouvindo a música Pegadas na Areia com o Padre Antônio Maria. Vamos lá, Guilherme? Como é bom, meus amigos, meus irmãos e minhas